que hoje a gente vai falar sobre ciclo menstrual. Então, eu espero poder sanar todas as dúvidas de vocês e caso ainda não tenha alguma dúvida esclarecida, eu peço para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários para eu entrar em contato com vocês e retirar as dúvidas necessárias para ajudar você. Então, fica comigo e não perca o vídeo, assiste até o final que tem muita dica legal. Bom, gente, antes de começar, eu gostaria de explicitar para vocês a importância da gente se autoconhecer, né? Acredito que fica muito mais fácil da gente entender o mecanismo do nosso organismo. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho das estruturas que o nosso organismo tem e o modo que ela trabalha. E assim, por consequência, as coisas vão ficar muito mais simples e fácil entendimento para vocês. Eu vou pedir desculpa porque eu tô na área externa aqui da minha casa e tem bastante criança na rua, então pode ser que tenha alguns gritos no fundo, então eu já peço desculpas, tá bom? Mas vamos lá. Eu queria começar falando sobre a glândula da hipófise, que fica localizada no nosso cérebro. Assim como existem outras várias glândulas no nosso corpo, essa fica no nosso cérebro e ela é responsável por regular outras glândulas. Por exemplo, a glândula da tireoide, né? Os nossos hormônios T3, T4, enfim. As glândulas adrenais que ficam sobre o nosso rim. E os próprios ovários, né? Como outras glândulas que também excretam algum tipo de hormônio. Essa glândula, ela é responsável por excretar dois hormônios que vão atuar diretamente no nosso ciclo menstrual. Então, a gente tem o hormônio folículo estimulante e a gente também tem o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios vão auxiliar na produção de progesterona e estrógeno. Uma coisa está interligada na outra. Então, nenhum desses hormônios do nosso ciclo menstrual trabalham sozinhos. Obviamente, eles trabalham todos em conjuntos e todo funcionamento tem que estar em sinergia. Eles têm que estar totalmente alinhados, cada um fazendo a sua função, um trabalhinho de formiguinha, para que a gente consiga fazer e participar desse ciclo menstrual que é tão perfeito do nosso organismo. Então, como eu disse para vocês, a progesterona e o estrógeno, eles são excretados pelo próprio ovário, né? Já na hipófise é excretado o luteinizante e o folículo estimulante para alimentar essa questão da excreção no ovário da progesterona e do estrógeno. Tanto a progesterona como o estrógeno, eles têm a principal função de regular o ciclo menstrual, de preparar o útero, né, para gestação, para gestar, que a gente fala. Então, o próprio nome do hormônio progesterona, a gente já fala progestar. Então, a gente já consegue fazer uma rápida correlação sobre eles. Já o nosso hormônio do estrógeno, ele já regula a menstruação em conjunto com a progesterona, mas ele também ajuda em outras funções, como engrossar a parede do útero, né? E aí a gente tem algumas alterações desse nível de hormônio, né? Se muito para cima não é legal, se muito para baixo também. Por isso essa importância do equilíbrio que eu falei para vocês anteriormente. Eu tô cortando aqui o vídeo porque como tem bastante barulhinho de fundo, eu não quero que o áudio fique um pouco difícil para vocês escutarem, porque eu sei que esse assunto não é tão simples e tão fácil de entender. Então, eu tô cortando para que não haja nenhum tipo de interferência nele, tá bom? Continuando a nossa linha de raciocínio aqui, eu queria dividir o ciclo menstrual para ficar muito mais fácil de entender em duas etapas. A primeira etapa, que seria a fase folicular, né, os primeiros do 1 a 14 dias, considerando um ciclo de 28, que normalmente toda a nossa conta é embasada na medicina, a gente faz em cima do ciclo de 28, porém já existem estudos que ciclos de 25 dias até 35 dias são considerados normais. Isso realmente é relativo e depende de cada mulher, né? Vai de cada organismo de cada mulher. E a segunda fase seria a fase lútea, né? Então, se a gente fosse dividir o ciclo menstrual, seria os primeiros 14 dias, considerando um ciclo de 28 dias, seria a fase folicular, que é o corpo se preparando antes da ovulação. Aí teria a ovulação e depois da ovulação teria a outra fase, que é a fase lútea, né? Que seria quando o corpo ele se prepara para engravidar. Então, acredito que essa seja a principal linha de raciocínio para vocês.
né? Para quem tá começando, para quem tá querendo entender. E agora eu vou aqui abrir um gráfico para vocês e tentar explicar tudo isso no gráfico, que eu acredito que fique muito mais fácil e didático para vocês. Bom, esse gráfico eu acredito que você já tenha visto alguma vez ele na vida, né? Cheio de informação. E eu vou tentar desmistificar ele e deixar ele mais de fácil compreensão. Podem ver que esse ciclo refere a 28 dias, mas como eu disse anteriormente, o ciclo pode ser normal de 25 a 35 dias. Então, vamos começar. Aqui eu estou circulando o hormônio luteinizante. Pode ver que quando ele atinge o pico dele, ao mesmo tempo na linha de baixo, acontece a ovulação também. E o pico de estrogênio, que está preparando lá a parede do útero, engrossando e regulando o ciclo menstrual, para preparar realmente o nosso corpo para gestar. Quando eu disse que esses hormônios precisam trabalhar em comum, em sinergia, pode perceber que no gráfico, quando o estrogênio está descendo, a progesterona está subindo, justamente para regular e preparar o nosso útero para receber o óvulo. E isso você pode verificar no ciclo uterino, o engrossamento, o espessamento da nossa parede do útero, do nosso endométrio. Quando essa nidação não acontece, que é a implantação do óvulo na parede do útero do nosso endométrio, vai acontecer a menstruação, né? Que seria após a fase secretora. Então, vai ter o espessamento e, se não engravidar, ocorre a menstruação, que a gente volta para o início desse ciclo uterino, que dá para ver aí, grifadinho, a menstruação em preto para vocês. Eu sei que são muitos detalhes, mas eu vou deixar aqui um resumo e algumas dicas para vocês, principalmente para as tentantes. A questão mais detalhada de quanto tempo dura a parte da ovulação, quanto tempo o óvulo fica disposto para o espermatozoide conseguir alcançar, as funções das trompas e alguns outros detalhes que é de muita importância. Por exemplo, Renata, ficar de perna para o alto depois de ter tido uma relação sexual ajuda o espermatozoide a chegar até o óvulo? Vou deixar essas curiosidades para vocês aqui no finalzinho do vídeo, para não me estender muito. E eu peço para vocês, caso esse vídeo tenha sido legal, tenha sido útil para vocês, deixa o seu like, compartilha com alguém que você possa ajudar. E a gente fica aqui, à disposição de vocês para ajudar no que for necessário nessa jornada que é a vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!